Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos nestas semanas a seguir ao US Open. São semanas sempre um bocadinho mais calmas em termos de atualidade, em termos de resultados. No entanto, temos tido algumas histórias, particularmente no circuito feminino, onde já tivemos um WTA 1000 a acontecer. É verdade que foi um WTA 1000 um pouco desfalcado. Também já tivemos a conclusão da fase de grupos das Davis Cup Finals, teve algumas surpresas. A Lever Cup, diria que para falarmos disso, se calhar mais daqui a pouco, mas agora pegando pelo assunto que para o circuito é mais fresco, que é da conclusão do WTA 1000 de Guadalajara, e finalmente, diríamos nós, do título de um grande título para Maria Sakkari e apenas o segundo título para a grega, ela que é uma jogadora top 10 já há muito tempo, mas que só tinha um título em 2019 num WTA 250, terra batida, daqueles com um quadro fraquinho em Marrocos. Tudo isto, Pedro, na ressaca de um US Open, onde ela, depois de perder na primeira ronda de um Grand Slam pelo terceiro Grand Slam consecutivo, disse que talvez fosse melhor parar de jogar. Pois ela não parou e ganhou um grande torneio. É verdade que foi um torneio sem a grande maioria das melhores jogadoras do mundo, mas a verdade é que ela é significativo porque ela só tinha um título, não é? Portanto, mais que não fosse, ganhou um título, mais do que ser um WTA 1000, é um título para ela e é importante. É, sem dúvida. Isto, no fundo, é um bocadinho a beleza do ténis, que é, de facto, um desporto em que tu podes estar completamente em baixo e a perder os jogos sem fio e, de repente, as coisas começam a conjugar-se e a juntar-se numa semana e dá-se uma das coisas, como aconteceu agora com a Maria Sakkari em Guadalajara. É verdade que o quadro, sendo um WTA 1000, não era um quadro de um WTA 1000, se bem que ela derrotou boas jogadoras a caminho do título, até porque, e é importante para ela, não só por causa da questão do US Open, mas porque na verdade ela, na carreira dela, já perdeu imensos encontros com jogadoras como os que estão nas meias finais e na final, nesses momentos importantes em que acabou por vacilar. Não, nem seria um escândalo, tendo em conta aquilo que tem sido a carreira de Maria Sakkari, ela perder ou nas meias ou na final, e eu acho que pode ter sido de facto muito importante para ela vencer este título. Volta a estar coladíssima na luta pelas WTA Finals, pelo apuramento, saltou para o nono lugar, subiu 7 posições para o nono lugar, portanto é de facto um salto importante. Ela que estava um bocadinho, não estava fora, mas estava longe, mais longe dessa ambição, ela própria dizia que nem sequer pensava nisso, mas eu acho que foi de facto preciso ela tombar e cair depois do US Open, e ela, há umas declarações interessantes que ela deu agora recentemente depois de vencer o título, que foi que ela precisava de se divertir dentro de corte. O único objetivo que ela tinha para esta semana era ser feliz enquanto jogava ténis. E de facto, isso juntou-se tudo e agora aí está ela como campeã no WTA 1000. Acredito que lhe tenha saído um peso gigantesco de cima, não só do US Open, mas de facto toda a carreira, porque ela não conseguia vencer nenhum título sem ser aquele de Rabat, como tu disseste, e por isso acho que pode ser um momento de viragem para ela, de se sentir mais capaz, embora lá está. Ela também, de certeza que na cabeça dela estará lá presente que as melhores não estavam neste torneio e ela deve querer ganhar um em que estejam as melhores também. Sim, ela tem números impressionantes. Foi a nona vez que chegou às meias finais de um WTA 1000 e logo aí precisar de chegar 9 vezes às meias finais para ganhar um não deixa de ser significativo. De facto, o que dizias é verdade. Ela muitas vezes perde com jogadoras que se calhar não devia em momentos importantes, mas a verdade é que ela também tem defrontado, na maioria das vezes em que chega a estas fases da prova, tem defrontado, obviamente, aquelas que são as melhores jogadoras do mundo. Já perdeu uma série de vezes com a Iga Świątek, já perdeu uma série de vezes com a Helena Rybakina, com a Arina Sabalenka, perdeu já com a Ons Jabeur, perdeu, enfim, ela, não, se não estou em erro, a única final que ela tinha no WTA 1000, que era Indian Wells, tinha sido precisamente naquela série, quando começou a série da Iga, em que ela começou a ganhar tudo. Portanto, ela tem parecido sempre um bocadinho estar sempre um bocadinho no sítio errado, na hora errada, em Sim, relação aos mas nos grandes grandes títulos. slams, aquela sequência de derrotas na primeira ronda tem contra jogadores que são agora top 10, como a Muko. Sim, sim, é verdade. Não há, é verdade que ela poderia em muitos momentos ter feito melhor, mas também nós muitas vezes estivemos aqui a dizer, bom, mas esta primeira ronda dela é terrível, muito provavelmente tem tudo para correr mal. Mas sim, eu também não acho, lá está, eu sou daqueles que, achando a Maria Sakkari uma jogadora interessantíssima, eu também não me chocaria completamente se ela
acabasse a carreira sem ganhar um WTA 1000, porque o circuito tem jogadoras que efetivamente têm nível médio melhor do que ela e num bom dia há muitas jogadoras que num dia bom podem derrotar a Maria Sakkari. O circuito tem de facto essa profundidade neste momento e por isso eu acho que ela, agora surpreendia-me sim ela só ganhar um título na carreira, uma É que é jogadora tão estranho. consistente, com tantas meias finais em grandes torneios, com meias finais em grande slam e tudo mais. Surpreendia-me ela não ter de facto conseguido ganhar mais uns 250 ou uns 500. É verdade que nós sabemos hoje em dia que as jogadoras do top 10 só podem jogar 250 por ano e a partir do próximo ano até já não podem jogar nenhum, mas não conseguir arranjar a maneira de ganhar um ou outro de vez em quando, um 500 de vez em quando, era de facto surpreendente. Para ela é bom, consolida a sua posição no top 10. Ela defende muitos pontos nas WTA Finals. O ano passado ficou em primeiro no grupo, ganhou os jogos todos. Por isso, se não se qualificar, corre o risco de sair do top 10 no final do ano. Não vai ser fácil qualificar-se, embora esteja dentro. A luta à partida deve ser com 11 Jabbeurs. Para a frente, acho que está tudo mais ou menos definido. Tenho algumas dúvidas que a Vondrousova e a Pegula, por exemplo, não se qualifiquem. Há 4 jogadoras que já estão qualificadas, portanto eu diria que pelo menos 6 lugares estão mais ou menos fechados. Penso que é a Mukova que está um bocadinho ali mais no limbo, é sétima, ou melhor, é sétima sim, a Jabber é a oitava, mas vai ser interessante também perceber porque há jogadoras que nesta fase do ano costumam jogar muito bem e que estão ali à distância de menos de 1000 pontos, a Petra Kvitova, a Belinda Bencic, a própria É, Madison Keys. eu estou aqui a ver e à distância de menos de 1000 pontos vai até à Helena Ostapenko, em relação a Pronto, já. exatamente. E é tudo jogadoras, a Ostapenko é outro bom exemplo. São jogadoras que, embora ela tenha mais dificuldades em ver a Ostapenko ganhar em Pequim, por exemplo, mas eu não me admirava muito se a Kvitova ganhasse em Pequim, se a Bencic ganhasse em Pequim, se a Madison Keys fizesse meia final ou final em Pequim, ou seja, há ali Baralhava logo jogadoras que tudo. podem chegar. Agora, claro que se tiver que olhar para. É verdade que a 11 Jabber também não fez uma grande época, tirando a final do Wimbledon. Foi uma época até o Wimbledon em que nem no top 20 da race estava. Mas se tiver que achar justo entre a Jabber e a Sakkari, se calhar a Jabber neste momento merecia mais ir às WTA Finals, mas vamos ver o que é que estas semanas nos vão trazer. Em relação, muito rapidamente, em relação ao circuito, e antes de irmos depois só falar uns minutos da Lever Cup e das Finals, o circuito voltou este ano, voltou à China, no circuito WTA já tivemos uma campeã chinesa, curiosamente. Esta semana continuamos na China e no Japão. Também estamos de volta à China nos homens, com torneios que ainda não acabaram, as finais estão definidas, com Zverev contra Safiulina em Chengdu e com Khachanov contra Nishioka em Zhuhai. Como é que tu vês o regresso do circuito à China, com Carlos Alcaraz a jogar já para a semana, e o que é que há para esperar das próximas semanas? Sendo que, obviamente, é de saudar que o circuito seja de volta a uma zona do globo que é significativa, não é? Voltamos a ter o Masters 1000 de Xangai que não tivemos 3 anos e isso é bom. Sim, sem dúvida. E por acaso ao longo desta semana, e aproveitando, por exemplo, os encontros do Francisco Cabral de ir vendo um bocadinho do que se vai jogando por lá, e é muito interessante, e até outros, e tive a oportunidade de saltar em alguns encontros de pares só para ver como é que aquilo estava, e o ambiente nos encontros é surreal. Os adeptos estão completamente ligados, claramente estavam desesperados por ter ténis do mais alto nível de volta à China e de facto são locais onde se vive muito, muito o ténis e vai ser interessante perceber como é que o circuito vai estar agora neste regresso. Sabemos que o Novak Djokovic não vai, abrindo a porta aí para o Carlos Alcaraz que se vai estrear na China, mas já esta semana está a dar alguns indicadores, eu diria importantes. O Karen Khachanov não é uma surpresa estar na final, mas até me está a surpreender, tendo em conta que ele esteve parado tanto tempo, voltou sem estar propriamente bem, e agora já está aqui numa final, a dar seguimento a uma época que estava e que está a ser boa, à exceção dessa lesão que ele sofreu, foram ali umas fraturas de stress. E depois, por outro lado, continua o Sasha Zverev aqui a lançar-se para um bom arranque, um bom final de temporada, aliás, até porque nós sabemos que nestas condições de jogo e depois entrando no piso rápido indoor, o Sasha Zverev tem tudo para conseguir bons resultados e continua a escalar na race, continua a escalar no ranking ATP e cada vez mais é um jogador a ter em conta. Ele na race já está a saltar provisoriamente para sétimo, é aí que vai surgir
na próxima semana, sendo que agora temos aqui os dias trocados por causa destes torneios na China, mas começo a achar possível realmente o Sasha Zverev acabar o ano no top 5 ou no top 4 eventualmente. Tem sido de facto um bom regresso finalmente do Sasha Zverev. Sim, vai ser, ao contrário do lado feminino, vai ser uma luta muito, muito interessante, diria, do lado masculino no que às Como ATP não Finals tínhamos há diz algum respeito. tempo, tão aberto entre vários jogadores. Sim, sim, é verdade. Ali também até o Sinner as coisas estão mais ou menos fechadas, mas daí para baixo estão mais ou menos abertas, particularmente aqui estes lugares do sétimo e do oitavo, É. porque enfim, os outros têm sido um bocadinho mais consistentes, mas sim, o Algarve parecia completamente fechado ali até o Wimbledon, parecia que só um escândalo iria fazer com que ele não fosse aos finals. O que é que aconteceu desde o Wimbledon? Nunca mais ganhou um encontro. Portanto, Exatamente. não ganhou nem um ponto desde o Wimbledon e a partir daí obviamente que as coisas, e já foi ultrapassado inclusivamente pelo Sasha Zverev, mas vai ser uma luta interessante. E o Algarve, sinceramente, falaste do Alcaraz, mas o Rune é um dos jogadores que eu estou curioso para ver na China, Sim, porque, sim. porque ele sim já jogou na China um Masters, na altura o Masters 2019 dos Júniors, e ganhou na altura. Estou curioso para ver como é que ele vai finalmente aparecer a jogar, porque vemos constantemente ele a dizer que está com problemas físicos, mas no dia a seguir a perder nos torneios, ele aparece com aqueles vídeos nas redes sociais a treinar intensamente, como se não houvesse amanhã. E eu acho que isso não bate muito certo, não faz muito sentido. Por isso vamos ver o que é que ele vai fazer nos torneios chineses. Em relação à Lever Cup e antes de fecharmos, enfim, eu disse que podíamos falar em relação também às Davis Cup Finals, mas basicamente elas tiveram como grande destaque, diria eu, a eliminação da Espanha, pouco surpreendente, tendo em conta que não houve Alcaraz e Nadal, e a eliminação dos Estados Unidos, muito surpreendente, contra a Finlândia, tendo em conta que os Estados Unidos tinham uma boa equipa e que a Finlândia tem uma equipa jovem, mas não se esperava que aquele resultado acontecesse. Em relação à Lever Cup, um bocadinho um desastre anunciado, não é? Para a equipa da Europa, uma competição que continua a funcionar um bocadinho a dois ritmos, eu não sei se concordas. Uh, Muito sucesso do ponto de vista daquilo que é o produto e do ponto de vista daquilo que são as bilheteiras, não é? Outra vez muito cheios, Sim. os 3 dias de prova. A presença de Roger Federer naturalmente é um selo de credibilidade que é importante, mas por outro lado, competitivamente, os últimos 3, 4 anos não foram se calhar aquilo que se esperava, desta feita, porque ao contrário do que aconteceu durante muito tempo, agora foi a equipa da Europa que não conseguiu encontrar ali um elenco que fizesse sentido, obviamente com os azares do Tsitsipas e do Rune terem desistido em cima da hora. Sim, mas lá está. O que acaba por não fazer muito sentido é ter um torneio, quando estamos a fazer uma mudança para a China, ter um torneio no Canadá. E aí, de facto, a equipa do mundo, com muitos jogadores norte-americanos, a eles não lhes fez grande diferença, porque já estariam por ali. Agora, para os europeus, é um bocadinho mais difícil de justificar, ainda para mais. Tínhamos aqui vários jogadores com algumas questões físicas, era mais difícil de justificar estarem a ir para Vancouver, estarem lá a jogar um torneio que, obviamente, tem a sua importância, mas não dá pontos, e depois então seguirem viagem para a China. Acho que isso aí foi de facto um tiro no pé a maneira como foi calendarizada aqui a Lever Cup, e eu acho que para o ano, por exemplo, tem tudo para ser uma edição brutal. E o Roger Federer já vai dizer quer o Djokovic, quer o Alcaraz, quer o Zverev, que vai ser em Berlim, e eu acho que sendo na Europa vai ser possível juntar de facto um grupo bastante mais forte e equilibrado, porque é um produto que de facto funciona em termos comerciais. Agora, é como tu dizes, em termos desportivos, precisa de ser mais equilibrado. E sendo mais equilibrado, de facto, deixa as pessoas, mesmo que não haja pontos em discussão, deixa as pessoas agarradas, porque sendo diferente e a fazer contas, precisa de ganhar, aquele precisa de ganhar, e nota-se que os jogadores vivem aquilo a sério, não estão ali a jogar para encher. Um, Portanto, eu acho que a edição de Berlim tem, se calhar, potencial para ser a melhor, agora resta saber se confirma ou não, melhor em termos competitivos, porque em termos simbólicos, acho que a do ano passado será sempre difícil de superar. Agora em Berlim veremos quem é que se vai juntar lá, mas este ano, em termos competitivos, foi de facto um fiasco por ter um torneio destes a acabar no domingo, logo no primeiro encontro, não podia ser pior para a organização. Sim, eu pensei muito nisso em relação a, imagina, tu teres comprado bilhetes para domingo, para a possibilidade de Exatamente. teres 4 jogos e depois só teres um. É claro que isso há De um sempre esse pares, risco, é nada, verdade. nada contra os pares, mas de pagares para Sim, domingo e sim, vês um jogo de pares e outro de pares que não contava.
Sim, é verdade que depois eles fizeram aquele outro jogo de pares que não contava, mas é isso, quando tens uma ordem de jogos que tinha vários confrontos entre os jogadores do top 10, vês que depois não tens nada disso porque fica tudo resolvido ao primeiro encontro, acho que deve ser extremamente frustrante. Por outro lado, esta é a prova de que esta competição criou tantas memórias, não é, ao longo dos últimos anos. Aquela primeira edição com o Nadal e o Federer a jogarem par juntos, nunca mais me vou esquecer. De facto, foi uma das imagens desportivas dos últimos anos, sinceramente. Sim, sim. Aliás, até teve nomeado para um prémio Laureus na altura de a imagem desportiva do ano, porque de facto ver o Nadal e o Federer a jogarem pares juntos e depois ver o Federer a ganhar o encontro decisivo e o Nadal a saltar-lhe para cima, foi assim uma sensação incrível. A própria situação de Federer e de Djokovic depois jogarem juntos no ano seguinte, a retirada de Federer no ano passado, é uma competição que de facto criou muitas memórias e foi muitas vezes eram muitas vezes acusados os organizadores e os jogadores de que aquilo era tudo scripted, que era tudo inventado, que eles forçavam emoções e que forçavam até, de certo modo, até meio que combinavam os resultados para aquilo dar emoção. E os últimos 3 anos o que mostraram é exatamente que isso não acontece, porque em 2021 a Europa ganhou também no primeiro encontro logo, do terceiro dia, ou seja, ganhou 13-2 também. Na altura, a Europa é que ganhou dessa forma. O ano passado aconteceu a vitória do mundo pela primeira vez, penso que ao segundo encontro do terceiro dia, também Já foi, numa já. edição em que se calhar tinha feito mais sentido ganhar a Europa, porque era o último torneio de Federer, e este ano foi o que se viu. Portanto, acho que a organização, do ponto de vista competitivo, se quisesse meter mão aos resultados e fazer Não era daquilo uma assim de certeza. real exibição, não era assim de certeza. Portanto, eu acho que é uma prova, eu continuo a achar que é uma prova interessante, mas também concordo contigo, acho que tem que se fazer, tem que se arranjar a maneira de encaixar no calendário de maneira a que faça sentido. Nomeadamente, não será má ideia, tendo em conta que isto é o mundo contra a Europa, não será má ideia que pela primeira vez, na próxima vez em que for jogada não na Europa, portanto em 2025, que se vá jogar, por exemplo, na Ásia, porque Sim, é lá que está o calendário nessa fase sim, do sim, ano, sim. e certeza que vão conseguir encontrar dois tenistas asiáticos, pelo menos. Eu sei que, segundo sei, o Ken Nishikori nunca gostou muito de participar, na altura em que estava no auge. Ele não é muito fã da competição, mas a Ásia e a China em particular, hoje em dia têm jogadores que se podem encaixar, que se podem encaixar perfeitamente no formato. Uhum. E puxar gente, imagino que seria um sucesso completo em Pequim ou em. Basta ver o que se passa agora nos torneios ATP, mas acredito que em Pequim ou em Wuhan ou em Xangai mesmo Sem seria um dúvida. sucesso completo. Esta competição, vamos ver o que é que ela nos pode trazer nos próximos anos. Fizemos aqui um apanhado rápido, têm sido semanas de facto um bocadinho características, até porque os torneios estão a acabar a meio da semana, mas estaremos cá na próxima semana, já com o torneio de Pequim, provavelmente na fase decisiva, para ver então que novidades temos em relação ao circuito, também com muitos portugueses em ação, o Braga Open a decorrer esta semana, oxalá com sucesso dos portugueses. Por isso já sabem, continuem por aí, acompanhem-nos, deixem-nos as vossas mensagens, os vossos comentários e nós voltamos na próxima semana.